Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric E o meu é Isabela. e a gente passou um tempo em Paris e a gente amou essa viagem que a gente fez. Na verdade, não foi nada planejado, a gente comprou faltando 20 dias, né, a passagem. Só que a gente fez tudo por conta, não passamos por nenhuma agência. Só que conseguimos fazer tudo com um pouquinho de perrengue, então a gente decidiu vir aqui gravar esse vídeo para passar um pouquinho de dicas para vocês. Isso aí. Então, antes de ver essas dicas, eu já peço para vocês se inscreverem aqui, deixarem o like de vocês, porque a gente vai passar bastante conteúdos aqui, bastante dicas que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é você definir a época que você quer viajar. O inverno, que é de dezembro a março, ele tem menos turistas, né? Tirando ali o Natal e o Ano Novo. Então ele costuma ser um pouquinho mais barato, né? E ter menos pessoas. Então, às vezes, os lugares vão estar com menos turistas, né? Menos transtornos. Mas isso não quer dizer que você tenha que visitar no inverno. A nossa dica é sempre que você vá na época que você gosta. Porque se você não gosta do frio, por exemplo, não compensa você ir no inverno, que tem dias até que neva, né? Então escolha uma época que você realmente acha que vai conseguir aproveitar bem. A primeira dica é vocês decidirem a época do ano que vocês querem visitar. O inverno, que é de dezembro a março, costuma ter menos pessoas, então geralmente é um pouco mais barato, tirando ali a época de Natal e Ano Novo, né? Então costumam os lugares estarem menos lotados, né? Acaba tendo menos transtorno em relação a isso. Só que não adianta falar para você ir no inverno só porque pode ser mais barato se você não gosta de frio, porque tem dias lá que chega até nevar. Então, só vá no inverno se você realmente gosta do frio, né? Se você quer ter aquela experiência, por exemplo, que mostram muito ali na França aquelas mulheres de gorro, né? O homem é chique, né? E tudo mais. Então, se você faz questão disso, sim, é uma boa época para você ir, principalmente porque geralmente vai estar mais barato e vai ter menos turistas, né? Você também pode ir no verão, né? O verão deles ocorre ali entre junho e setembro, então é uma época muito boa para você ir também. O verão deles, o clima, ele é um pouco menos que o nosso, né? Então você consegue ir lá tranquilo, mas também você vai passar calor. Então não subestime o calor da Europa, É. porque é, é quente do mesmo jeito, né? A gente foi também no verão, né? E em Paris estava um pouco menos quente do que nos outros lugares da Europa que a gente foi conhecer. Paris estava uns 28 graus, né? Então, Aproximadamente. o alto verão deles ficou, em todos os dias que a gente esteve lá, ficou nessa média, né? Não chegou a 40 graus, igual acontece muitas vezes aqui no Brasil, né? Mas isso não quer dizer também que seja frio. É uma época até que agradável, assim, né? Muito boa. É uma época ok, assim. E também cai justo nas férias, né, do pessoal. Então vem muito turista de fora, né, de todos os lugares aí do mundo. E você vê também muitas lojas fechadas, né, porque os parisienses ali, eles tiram férias também, né. Então algumas lojas acabam ficando fechadas, né, nesse período. E vale ressaltar também que tem a época de primavera e outono, que é uma época muito boa para você estar viajando também, porque não tem tantas datas comemorativas ali, né? Então costuma ser mais barato e não ter tanta gente. E fora que o clima ainda é mais ameno, né? Não tá nem tão calor nem tão frio. Então talvez, se você tiver condições ali de estar indo mais ou menos em abril, né, março ou em setembro, né, nessas épocas assim, do meio termo ali deles, você provavelmente vai conseguir economizar mais e desfrutar ainda mais dessa viagem. E a segunda dica é quantos dias ficar em Paris. Nós ficamos 8 dias e a gente conseguiu conhecer muito bem, a gente aproveitou, andou muito, então tudo que a gente queria conhecer, a gente conheceu, né, Eric? Uhum. Acho que foi uma, assim, uma quantidade de dias muito boas, então a gente recomenda. Se você conseguir ficar uma semana lá, você vai conseguir conhecer bem. Claro que você não vai conhecer tudo, né? Porque nem quem mora lá às vezes conhece tudo. Mas os principais pontos turísticos você vai conseguir conhecer. Então, se você puder pelo menos ficar 5 dias, seria o ideal, porque você consegue ir no Museu do Louvre sem tanta correria, porque lá, por exemplo, é muito grande, então você consegue tirar pelo menos metade do seu dia para isso, sabe? No Palácio de Versalhes, mesma coisa. Então você não precisa fazer tudo super correndo, porque às vezes você fica menos tempo, até consegue conhecer, mas é tudo muito correndo, sabe? Não aproveita tanto. Então, essa média seria o ideal ali, ficar pelo menos de 5 a 7 dias. Mas se você não consegue ficar tudo isso, só consegue ficar, sei lá, 3 dias,
você já vai conseguir ver vários lugares também, já vai ter uma boa noção do que é Paris, mas vai ser um pouco mais desgastante. Talvez você tenha que abrir mão de alguns lugares. E a terceira dica é: esteja atento a todos os documentos que você tem que levar. Para entrar lá na França, você não precisa do visto antecedente aqui no Brasil, né? Não é igual acontece nos Estados Unidos, que para a gente ir para lá, a gente precisa tirar um visto aqui no Brasil, eles precisam autorizar para você ir para lá, né? Para ir para a França, não. Você vai precisar do passaporte, né? E porque a França ela faz parte do espaço Schengen. O que, que é esse Schengen? Ele é um tratado entre vários países da Europa que quando você entra no primeiro país que faz parte desse tratado, você tem livre acesso para também passar pelos outros países sem precisar passar por uma nova imigração. Então, por exemplo, você chega lá na França, você apresenta lá o passaporte, né? Eles vão perguntar também algumas outras coisas, né? Onde você vai ficar, por exemplo. E se eles liberarem, você tem 90 dias para ficar lá e também para ir em outros países que fazem parte desse espaço Schengen, né? Por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, vários outros, sem precisar passar de novo por uma imigração. Exatamente. Então, o principal documento que você deve levar nessa viagem, que é obrigatório, é o passaporte. Então, antes de você fazer a sua viagem, antes de você pensar em viajar, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar seu passaporte. Não esqueça disso. Não deixe para a última hora, porque o passaporte ele demora um pouco para ser feito, né? Para ser providenciado e tal. E geralmente ele custa ali entre 200 e 300 reais, não é um valor tão alto, tá? Então dá para fazer tranquilo. E ele é o principal ali para você Entrar, né, na en- Europa. entrar na Europa. Sim, e lembrando que sem o passaporte você não entra. Então, esse é um documento totalmente obrigatório para você entrar ali na França, bem como em qualquer país da Europa. E a gente tem um vídeo completo de como você pode tirar o passaporte. É bem tranquilo, tá aqui no link na descrição. Só você acessar que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E Exatamente. outra coisa que você também precisa levar é o seguro viagem, obrigatório também. Então, para você entrar em qualquer país do espaço Schengen, né, a exemplo da França, você tem que ter um seguro viagem que cubra o valor mínimo de 30 mil euros em despesas médicas. Além disso, você também precisa apresentar a passagem de volta para o Brasil ou de saída do espaço Schengen, né? Então, você tem que apresentar ou a passagem que vai sair do Brasil ou que você vai para um outro país, por exemplo, para a Inglaterra, que não faz parte do espaço Schengen, né? Você tem que ter esse comprovante e também é bom você levar outros comprovantes, como comprovante de hospedagem, se você puder levar também comprovante que mostre as atrações turísticas, porque pode acontecer da imigração embaçar com você por algum motivo, e se eles embaçarem e não autorizarem a sua entrada, você não tem o que fazer, né? Você tá dependendo deles ali para eles autorizarem a sua entrada. Então, a nossa dica é que você leve uma pasta com todos os documentos, como que a gente fez, né? A gente levou uma pasta sanfonada, né? Que é aquela pasta que é dividida em várias repartições, e a gente deixou ali uma pasta só com nossos passaportes, né? Um pedaço da pasta, a outra parte ali com comprovante de hospedagem, então estava tudo impresso certinho. Na outra parte, a gente imprimiu todos os comprovantes das atrações turísticas que a gente comprou. Na outra parte estava o seguro viagem, né, impresso também ali o comprovante que a gente pagou. Então, nossa dica é que você faça isso, porque mesmo que eles não peçam, pra gente, a gente chegou lá e eles só pediram passaporte, nada Uhum, mais, exatamente. né? Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E a quarta dica é como encontrar passagens baratas. A nossa principal dica que ajudou muito a gente foi usar o Skyscanner. Ele é um buscador, né, que ele não vende passagens aéreas, você coloca lá Skyscanner no Google e ele mostra, você consegue filtrar, né, pela data que você quer e ele mostra quais agências estão vendendo passagem para aquele dia e quais estão com os melhores preços. Então ele aparece todas as agências ali quase, né, e mostra lá, por exemplo, a Latam tá vendendo por tal preço, a Gol por tal preço. O da Gol tem conexão, o da Latam é direto, entendeu? Então é basicamente isso. Você não vai conseguir comprar passagem por ali, mas você já vai ter noção dos preços e você vai conseguir ver o que, que é melhor para você, né? A gente tem um vídeo só mostrando como funciona esse Skyscanner. Para você que ainda não comprou passagem, é muito importante que você veja esse vídeo, porque ele com certeza vai te ajudar muito, assim como ele ajudou a gente. Então tá aqui na descrição
clica lá e assista, porque vale a pena. E a quinta dica é onde e como reservar a hospedagem. A gente tem principalmente ali três dicas, né? Que tem o Booking, o Airbnb e você também pode reservar direto pelos sites dos hotéis, né? O nosso, por exemplo, a gente reservou principalmente pelo Booking e pelo Airbnb, mas vai muito do que você quer, né? Por exemplo, o Booking você consegue ver vários hotéis, né? Várias Isso, exatamente. casas. E lá você coloca, por exemplo, Paris, ele vai aparecer todos os lugares, você consegue filtrar pelo preço, pela região, né, Pela Eric? localização, pelo preço, qual o ponto que está melhor ali, né? Entre o Sim, mapa. você consegue ver as avaliações, né, os comentários de quem já ficou lá. Então ele realmente ajuda muito, assim, ele já converte, né, para reais, né? Então Exatamente. a pessoa lá vai receber em euros, mas o próprio aplicativo ali já converte, então é mais uma facilidade também para você conseguir pagar. Então o Booking é muito bom por isso, porque você consegue realmente hotéis mesmo, né? Uhum. O Airbnb já geralmente o que você vai conseguir é local compartilhado, Isso, né? exatamente. Geralmente se aluga um quarto de uma pessoa, digamos assim. Acontece igual acontece muito aqui no Brasil, né? A pessoa às vezes tem um apartamento lá ou uma casa com 5 quartos, ela coloca para alugar cada quarto. Então no Airbnb, geralmente você vai ficar na casa de alguém, né? É muito comum isso lá, então tem muito Sim. Airbnb e coisas parecidas assim. E é confiável, né? Às vezes aqui a Uhum. gente fica com um pouco de medo, porque aqui também já está sendo muito usado isso, né? Mas lá ainda é mais usado, então com certeza é muito seguro, né? A política Uhum. de segurança é bem grande, então você também não precisa ficar assustado com isso, porque é bem tranquilo, né? Uhum. E também lá você consegue também achar, né, pelo Booking também, né, pelo Airbnb, hostels, né? Uhum. Então, às vezes, por exemplo, para você que vai sozinho, né, não vai em família, se você quiser compartilhar um quarto, hostel basicamente é quando você fica com pessoas no mesmo quarto, é compartilhado. Então é mais barato, né? Mais barato do que Muito um mais barato. quarto de hotel, por exemplo, é bem mais barato. Mas daí você vê se é da sua preferência, né? Porque geralmente você vai compartilhar o quarto, o banheiro. Então, para pessoas solteiras, muitas pessoas querem, né? Até o hostel, porque você Uhum. faz amizades lá, consegue falar várias línguas, né? Exatamente. A gente se hospedou também num lugar que ficava um pouco longe de Paris. Então, o que acontece? Foi um lugar não tão turístico assim. Então, o pessoal ali era o francês mesmo, local e tal, etc. E a nossa host ali, ela deixou basicamente a casa toda pra gente. Então, a cozinha, a sala ali ficou basicamente livre pra gente. A gente ficou com a casa dela livre basicamente pra gente fazer o que a gente bem entender, Sim, entendeu? né? Eles deixam. Essa é uma das vantagens do Airbnb, que você consegue também usar a cozinha deles, né? Muitas vezes em hotel você só vai ter o quarto, você não vai conseguir cozinhar, né? No Airbnb você consegue ali cozinhar, você Uhum. consegue, às vezes, levar um negócio para assar, né? Colocar no micro-ondas. Então tem essa vantagem também. Então realmente vai assim das suas preferências, do que você tá querendo ali para aquele momento, né? Qual site. Mas a gente usou muito o Booking e o Airbnb. E se você quiser, você também pode acessar o site do próprio hotel, né? Pesquisa por hotéis em Paris e tenta lá achar, mas toma muito cuidado para não cair em golpe. Tenta pesquisar as redes sociais, né, para você ver se realmente aquele lugar existe. Veja as avaliações, porque já é difícil a gente estar em um outro país, às vezes não sabendo falar muito bem a língua. Imagina se você vai em um lugar que não é nada daquilo que você pensa. Então, essa também é uma das vantagens do Booking e do Airbnb, porque tem as avaliações. Tem até lugares novos, né, Erika? Exatamente. Tem lugares novos, né, que não são tão bem avaliados assim, estão poucas avaliações. Às vezes não tem nenhuma avaliação ainda, né? Não foi Então, usado ainda. exatamente, o preço geralmente é um pouco mais barato, então você tem que dar uma olhada ali, né, qual que você quer usar, né? Pesquisa bem. Pesquise bem, Se né? der, faça chamada de vídeo, fale ali com a pessoa. Não tenha vergonha de pedir uma chamada de vídeo, porque é a sua segurança, né? Às vezes você pega ali um lugar barato, não tem nenhuma avaliação, você chega lá e se arrepende. Então, Exatamente. realmente, fique muito de olho nisso também, né? Já pegou um lugar que realmente nas fotos era muito bonito, mas lá dentro o negócio, a situação era outra. Então, Sim, esse não foi em Paris, né? Mas, assim, esse a gente teve até um erro, porque não tinha tantas avaliações nesse mesmo, então por isso que a gente fica agora muito atento nas avaliações das pessoas, nos comentários que deixam mesmo, né? fique muito atento com isso. Em relação à melhor região para se hospedar em Paris, né?
que a gente pode dizer que a parte mais turística ali, e as mais centrais tendem a ser mais caras, né, Eric? É, exatamente. Bem mais caro. Muito mais Sim. caro. Mas a vantagem é que o metrô passa em praticamente toda Paris, né? Então você pode ficar em um lugar um pouco mais isolado, desde que tenha algum metrô ali próximo. Você consegue visitar Paris Tranquilo. tranquilamente. É, Tranquilamente, tranquilo. você consegue visitar Paris. Passa em quase tudo, né? Nessa cidade mesmo que a gente falou, que a gente ficou, que era Uhum. fora de Paris, né? Era uma É, cidadezinha vizinha ali. é, Tinha um exatamente. metrô muito perto, em 15 minutos a gente chegava no centro de Paris. Uhum. Então, isso real e saiu mais barato, era um lugar muito bom, né? Lugar E excelente, sim. muito bom e isso é muito mais barato. Então pesquise bem, porque para você cuidado para não ficar muito longe de metrô, porque se você for depender de metrô e estiver muito longe em um lugar que não tem metrô, aí realmente pode complicar a sua vida, porque você pode gastar muito com outros transportes, perder muito tempo, né? Uhum, exatamente. O fator ali tempo você pode perder bastante. A dica 6 é: liste tudo o que você quer fazer em Paris. Gente, sério, Paris não é só Torre Eiffel, tá? Então, se você não se planejar, você vai perder muita coisa que é legal, porque lá tem muitas atrações, tem muitos restaurantes, muitos bares, muitas coisas legais para fazer. E se você deixar para se planejar lá, você provavelmente vai perder muita coisa, né? Por exemplo, quando a gente foi para Paris e depois fomos para Portugal e Espanha. A gente, como foi tudo muito rápido, a gente só planejou Paris e chegou que no final, em Portugal e na Espanha, a gente perdeu muita coisa porque a gente não tinha se planejado e lá na hora é tudo muito corrido, não dá para ficar se planejando, né? Então, em Paris, principalmente, tem muito turista, né? A gente aconselha que você já faça uma lista de todos os destinos turísticos que você quer ir, todas as atrações. Se você quer ir em museus, coloque ali numa lista que o museu é a sua prioridade, coloque que o Palácio de Versalhes, por exemplo, é a sua prioridade. Já vai atrás de tudo, porque se você deixar para comprar os ingressos na hora, possivelmente você vai ficar sem, né? A gente viu muita Exatamente. gente em fila lá tentando comprar na hora e não conseguia, né? Ficou sem ir em lugares muito bons porque não Exatamente. tinha se planejado antes. Você ficar 3, 4 horas dentro de uma fila por causa de um preço um pouco menor, eu acho que não compensa, sabe? Então eu prefiro que você compre adiantado, né? Então, Sim. uns meses ali de antecedência. Então a Torre Eiffel mesmo, você tem ali um prazo de basicamente uns 3 meses de fila. Então, se você não comprar antes, você não consegue ir. Você É, literalmente uns não. 3 meses antes, né? 3 meses para ir para a torre. É, Então, isso porque a gente foi também na época bem turística, né? Ali no uhum. verão. Então, principalmente se você for no verão, compre bem antes, porque realmente pode complicar mesmo, Uhum. né? Tipo, no Museu do Louvre você tem uma fila considerável ali, mas você não vai querer ficar perdendo 2, 3 horas para ir no museu, sabe? Então, no museu, Palácio de Versalhes, você consegue comprar com antecedência, com base ali mais ou menos uma semana, 2 semanas, você consegue comprar tranquilamente. Mas para a torre você tem que comprar bem com antecedência mesmo, uns 3 meses ali. Tanto que a gente não conseguiu subir na torre, né? Como a gente até disse que comprou as passagens faltando 20 dias. Chegou na hora, a gente já não, né? A 20 torre já dias estava antes, a gente já não esgotada. conseguiu comprar ingresso para ir para a torre, né? Para Uhum, os outros a gente ainda conseguiu. Mas assim, no exatamente. Museu do Louvre mesmo, a gente viu filas enormes só para eles comprarem, né? Só da bilheteria. Então depois de lá, eles ainda iam ter que enfrentar fila enorme para entrar. Então, olha o tempo que perde, sabe? Olha o transtorno que é. Então, já se organiza antes, porque isso vai salvar a sua viagem. E já falando em pontos turísticos, a dica 7 é exatamente essa. Quais pontos turísticos que você deve visitar? Por favor, não perca, porque são muito bons. A gente visitou os principais, né? Então, a gente consegue recomendar aqui, principalmente, né? Que eu acho que é consenso aqui entre nós, que é Uhum, o Museu do Louvre, com certeza, né, com gente? O maior certeza. museu do mundo, com obras ali como a Mona Mona Lisa, Lisa, né? né? Então, se você puder e se você gostar, né, de arte, reserve pelo menos ali metade de um dia para você conseguir visitar esse museu. Uhum. E também o Palácio de Versalhes, que para mim foi o lugar que mais me surpreendeu. Eu acho que foi para mim também, foi o lugar que mais. Gente, mas ó, uma dica. Foi o primeiro lugar que a gente foi visitar. E depois, porque lá tem muitos ouros e é muito lindo, assim, Muitas realmente, salas, né? riqueza, tem E tudo. riqueza total, né? Onde era os reis moravam, então vocês podem imaginar. Uhum. Como a gente foi o primeiro lugar que a gente foi, os outros lugares que a gente visitou, tipo Ópera Garnier, que é linda também, vários Uhum. outros lugares, a gente acabava
tipo assim, achando ok. Porque a gente já tinha ido no mais No top mais top de antes. todos, exatamente. Então, se você puder deixar o Palácio de Versalhes mais pro final, É, exatamente. acho que é mais. É uma boa, É, porque o Palácio de Versalhes é um negócio muito lindo, é muito top. É um lugar muito grande, tem muita riqueza, muito ouro, né? Tipo, muitas pinturas, tem de tudo. é. Então, é um lugar muito bonito mesmo para se visitar. Eu recomendo você colocar na sua lista aí. Sim. Já aviso que ele é fora de Paris, ele é em Versalhes, né? Que é ali uma cidade de vizinha. Mas, olha, gente, foi o lugar que realmente a gente mais gostou de ir. Então, se você tiver um tempo, vá sim nesse lugar, mesmo sendo um pouquinho distante. Tem transporte lá público, né? Que chega até lá, né? Tem ônibus que vai até lá. Então, realmente vale a pena. E coloca um tênis muito bom. Porque a gente andou o quê? Uns 15 quilômetros lá dentro, tá? Basicamente, Lá só lá dentro. dentro. Só a área lá é enorme, então é, fica com essa dica. A dica 8 é entenda como que funciona o metrô de Paris. O metrô é a forma mais fácil de se locomover lá em Paris, né? Você consegue também de ônibus, de carro, se você quiser alugar. Mas o metrô basicamente passa em Paris inteira, então é a forma mais fácil e mais econômica de você se locomover lá. Então a gente tem um vídeo aqui também só falando sobre o metrô de Paris. Clica na descrição que você vai entender certinho como que funciona. Então agora a gente vai para a dica 9, tá? Que é como economizar em alimentação. Se você quiser economizar em alimentação, tem vários mercados, né? Mercadinhos ali, pequenos mesmo. A gente não viu Mercados tão grandes, mercados igual grandes, a exatamente. gente vê aqui no Brasil, né? Hipermercados, assim, supermercados, realmente a Geralmente, gente não viu. geralmente são mercadinhos pequenininhos ali, que os preços são ok, são uns preços bons. E lá geralmente tem bastante baguetes, né? E lanchinhos caseiros. Então, um baguete você vai pagar entre 3 euros e 5 euros no máximo ali. Tem algumas comidas ali de 1 euro também, então acaba sendo bem barato. Algum croissant ou algo assim do Sim. tipo, sabe? McDonald's também, McDonald's, Burger King, e são muito bons, são muito baratos também, comparados ao Brasil, então com 3 a 4 euros ali, em média, né? Você consegue comprar um hambúrguer e passar o resto do dia ali tranquilo. A gente comprava bastante um lá do BK, né? Até que era 7 euros o combo inteiro, mas era o triplo lá, né? Um Uhum, que aqui no Brasil pelo menos não tinha ainda, né? Que só ia até o duplo Whopper, né? E aqui tava acho que R$ 50, lá a gente pagava 7 euros, né? uhum, Que dava ali R$ 40 o combo inteiro do triplo. E a gente ficava satisfeito quase que o dia inteiro comendo aquilo. Então exatamente. acaba valendo bastante a pena, né? Também. Mas claro, né, que isso assim, se você quer economizar, porque se você também quer comer ali na culinária local deles, experimentar nos restaurantes, também é super válido, mas é bom que você esteja consciente que a maioria dos lugares vão estar cobrando uma média ali de 30 euros para mais para comer em restaurante ali a comida Local. local Uhum, deles, né? Então sai mais do que, sei lá, sai uns R$ 150 como se fosse aqui pra gente. uhum. Então talvez se você quer economizar, não é viável comer sempre. Você pode tirar alguns dias ali, né? Por exemplo, um almoço ou um jantar que você vai conseguir daí economizar melhor. E Sim. uma dica em relação a esses restaurantes é que geralmente eles fazem promoções na hora do almoço, né? Que é o almoço não sei como que fala, mas é o almoço do dia, né? Que eles fazem uma boa promoção, Uhum. então sai muito mais barato talvez você almoçar do que você jantar nesses restaurantes. Você consegue ali experimentar a comida, né, local deles, a culinária, sem gastar tanto quanto se você for à noite, por exemplo. Exatamente. Então, se seu foco é economizar dinheiro, tem o Mercadinho e o McDonald's, BK, né? Sim, E se você quiser uma experiência gastronômica também, você consegue você nos consegue, né? restaurantes aí tranquilamente. Tudo depende dos seus objetivos e vale ressaltar também que se você for nos centros ali, vai estar mais caro, tudo vai estar mais caro, o crepe, o croissant, tudo. Uhum. Mas se você for para umas ruas Paralelas. paralelas, né, umas ruas ali mais para trás já sai bem mais barato. Crepe mesmo, né, Eric? A Uhum. gente viu assim muita diferença porque a gente queria muito comer um crepe francês e ali nos centros, perto dos destinos turísticos, era um valor e quando a gente ia um pouco mais pra trás, nem precisava andar tanto. Tipo, umas 2 quadras, assim, saindo do centro, a gente já conseguia um preço muito melhor e era muito bom, né? Tão bom quanto. Exatamente. Então, nossa dica é para você economizar, saia ali do ponto turístico, do centro, ande um pouco, vai um pouco mais.
para dentro ali Uhum. dos bairros, né? Que você com certeza vai achar preços melhores. Então essas foram as dicas que a gente conseguiu trazer aqui para vocês, né, de maneira mais simples, mais resumida, mas a gente também criou um e-book completíssimo sobre Paris. Então tudo que você precisa saber antes de fazer essa viagem do sonho, gente, que realmente vale muito a pena. Então tá tudo aqui, né, tudo compilado para vocês não passarem perrengue, porque a gente realmente queria ter tido esse conteúdo antes de ter ido para lá, né, Eric? Com Exatamente. certeza ia E ter ajudar bastante, né? facilitado, Ia ter sim, a nossa facilitado. vida. Então a gente quer trazer realmente isso para vocês. E nesse e-book vocês vão ter todos um checklist com todos os documentos que vocês precisam, um resumo das principais atrações turísticas para vocês irem para lá sabendo o que vocês, né, vão encontrar em cada lugar. Vocês têm vários tipos de dicas, né, gente? Vocês têm dicas também dos principais sites de seguro viagem para vocês saberem qual que é o melhor, qual que compensa mais, enfim. E também tem até dicas de como você pode tirar fotos com a Torre Eiffel em lugares que as pessoas não sabem muito, né? Não tem muito conhecimento, então você consegue fazer aquela foto maravilhosa com poucas pessoas atrás, né? O que também ajuda bastante. E a gente também fez um roteiro de 3, 5 e 7 dias. Então, para você que vai ficar 3, 5 ou 7 dias, vai ter ali as principais coisas que vocês podem fazer, né? De acordo com o tempo que você vai ficar. E também a gente colocou os sites, né, o link dos sites oficiais para que você consiga comprar os seus ingressos, né, pelos sites verdadeiros e não caia em golpe, além de várias outras coisas que a gente trouxe para vocês. Está realmente bem completo, né, Eric? Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E essa foi a nossa experiência viajando para Paris. Espero que vocês tenham gostado também e muito obrigada, gente. Até mais.